Vocês veem minha tela? Estão vendo, sim. Sim? Olha, gente, eu não estou vendo vocês, tá? Então, se por acaso quiserem me interromper para fazer pergunta, vocês podem se sentir à vontade, mas aí vai ter que fazer um barulhinho para mim, viu, Danilo? Senão eu não vejo. Se levantar a mãozinha, alguma coisa assim, eu não Tudo consigo. bem, pessoal. Pode colocar também as perguntas no chat, que aí a gente lê também no final, a gente vai ter um tempo, mas quem quiser levantar a mãozinha, pode levantar, que aí a gente já faz a pergunta no momento, tá bom? Bom, então eu queria primeiro agradecer, viu, Danilo, a oportunidade de estar aqui falando com você, apresentando para o pessoal o que a gente tem feito aqui com o Oropost. Pelo tempo, eu não consegui colocar tudo, mas eu quero basicamente falar para vocês um pouquinho sobre a reemergência e a imunopatogênese do vírus Oropost. Acho que já tem mãozinha aí ou não? Não, foi não. Não? Pode tocar. Então, aqui está o meu contato, viu, gente? Então, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, o site também do laboratório, para quem quiser ver mais um pouquinho. O que eu vou conversar hoje com vocês? Eu vou fazer uma propagandinha do laboratório, mostrar um pouco da estrutura do que a gente tem feito, de modo geral, as principais linhas de pesquisa. Vou fazer uma revisãozinha, uma overview de Oropost, da reemergência desse vírus, o que a gente fez com relação a isso, né, entendendo aí esses fatores associados com a reemergência, inclusive com o que a gente tem feito com trabalho de campo lá na Amazônia. E eu vou falar um pouco do papel da resposta de célula B para o controle da infecção por Oropost, que aparentemente é um negócio aí super relevante, tá? Então, basicamente é o resumo aí do que eu quero apresentar para vocês hoje. E o laboratório, gente, eu coordeno o laboratório aqui no IB da Unicamp. O laboratório é chamado Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, ou LEV, e a nossa missão principal aqui, basicamente, é fazer ciência boa com vírus emergentes, em parte para formar bons virologistas, né? Eu acho que essa é uma das missões aí essenciais para todo mundo que trabalha com pesquisa no Brasil. Pesquisa no Brasil, ela tem muito esse caráter de formação, então acho que esse é um braço super importante, mas também para a gente entender fatores que são associados com a resistência ou a tolerância de diferentes hospedeiros a esses vírus emergentes. Então, o que está associado com o desenvolvimento de manifestações clínicas em diferentes modelos, ou com proteção, né? Então, a gente tem olhado muito para essa interface, para diferentes vírus. Então, a gente tem trabalhado com SARS-CoV-2, Oropost, Maiaro, Zika, chikungunya, dengue, febre amarela e outros. E aí, para isso, gente, o laboratório tem uma estrutura NB2, então estou mostrando aqui parte do laboratório, um monte de plaquinha de titulação, e tem também uma área NB3, onde a gente, basicamente, quase que todos os trabalhos que dependeram da manipulação de SARS-CoV-2 viável na Unicamp foi feito nesse espaço, né? Então, aqui, inclusive, é o primeiro vibe que a gente recebeu do primeiro paciente com SARS-CoV-2, que veio lá do professor Dorigon, quando a gente foi fazer a expansão e começar a desenvolver o método de diagnóstico, né, e de detecção desse vírus lá para a população de Campinas. Então, o laboratório atuou muito no enfrentamento aí da pandemia. E aí, gente, no laboratório, basicamente, a gente tem 3 linhas de pesquisa. Essa é o meu xodózinho, né, uma linha que eu sou apaixonado, que é a interação vírus-hospedeiro, e basicamente a gente tem estudado aqueles fatores do hospedeiro que são importantes ou que podem eventualmente contribuir por avanço da doença para diferentes arbovírus emergentes, né? Então, a gente tem trabalhado muito com fatores da resposta imuninata, tentando entender como que esses fatores atuam para o controle da doença, inclusive para elicitar uma resposta imune adaptativa que seja protetora, né? Então, para isso a gente tem trabalhado com animais knockouts, e aí eu vou mostrar alguma dessas coisas que a gente tem feito para Oropost dentro dessa linha. Bom, além dessa parte de patogênese, né, e modelo animal, a gente tem trabalhado também com a vigilância genômica e a detecção desses vírus em várias regiões do Brasil. Então, né, eu tenho um braço, uma colaboração muito grande com o pessoal da Fiocruz de Manaus, em parceria ali, principalmente com o professor Pritesh Lawane, eu vou mostrar algumas coisas.
Então a gente tem feito bastante coisa naquela região, o pessoal em Roraima também, com a professora Fabiana Granja, e também muito com o pessoal do Ceará, em colaboração com o William, com a Shirlene. Então a gente tem alguns braços que a gente tem atuado para entender quais vírus estão circulando e como eventualmente eles estão evoluindo e se disseminando no Brasil, né? Então, para isso a gente tem usado plataformas de sequenciamento de nova geração, incluindo o Mini-IO, mas também a sequenciamento Illumina. E, por fim, acho que um outro braço que a gente fez muito para SARS-CoV-2, mas a gente faz também para arbovírus, é a busca de anticorpos neutralizantes, compostos virucidas e novos antivirais, ou por reposicionamento de fármaco, ou mesmo tentando caracterizar com base na estrutura de alguns vírus, possíveis novos ligantes estruturais que possam inibir a replicação de alguns vírus emergentes. A gente faz isso muito em colaboração com o pessoal do CNPq, principalmente o Rafael Elias. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente criou mais de 2.000 compostos, né, para SARS-CoV-2, para avaliar compostos que tivessem atividade antiviral contra SARS-CoV-2. A gente tem feito isso para arbovírus também, inclusive na busca de anticorpos neutralizantes, de entender como que está o título de anticorpos neutralizantes para esses vírus em diferentes regiões. Então, a gente tem trabalhado muito com o isolamento de arbovírus em diferentes regiões do Brasil e depois caracterizar a resposta contra essas cepas atuais desses vírus com base em soros antigos e atuais, né, de pessoas que vivem nas áreas. Então, essa é uma outra linha que a gente tem tocado e que tem gerado frutos muito legais. Mas a verdade é que eu vim hoje aqui conversar sobre Oropoche com vocês, né? Então, eu não sei como que é o background de todos vocês com relação a esses arbovírus emergentes, então eu vou falar, tem 3 slides de introdução e eu peço desculpa se eventualmente eu estiver sendo repetitivo com algum conteúdo que já é meio que comum para vocês, ou que eventualmente já tenha sido falado ao longo dessa rodada aqui de seminários, de palestras, tá? Mas o Oropoche, ele é um membro da família Peribuniaviridae. Recentemente, então, né, como foi feito para praticamente todos os vírus, ele foi renomeado pelo ICTV, agora usando um sistema em nome de espécie latinizado e binominal, então o nome oficial dele agora de espécie é Orthobuniavirus oropochense. Ele é um vírus transmitido por insetos, principalmente colicoides, né, então uma mosquinha hematófaga, que eu vou falar para vocês, que circula na América do Sul e na América Central. É um vírus envelopado, então a gente tem aqui a estrutura esquemática desse vírus. Ele tem um envelope composto pela uma bicamada lipídica, oriunda da célula hospedeira, onde a gente tem embebidas glicoproteínas virais de superfície, a GC e a GN, e no interior, então, um genoma viral composto por 3 segmentos de RNA de polaridade negativa, o segmento S, o segmento LARD e o MIRA, que estão envoltos, né, por uma nucleoproteína, então, que forma um capsídeo helicoidal, que protege esse genoma da degradação, inclusive no interior do citoplasma da célula, e associada com o complexo replicativo viral, que é a proteína N. O segmento S, ele codifica 2 proteínas, a proteína N, que é a proteína de nucleocapsídeo, e uma proteína não estrutural pequena, né, a NSS, enquanto que o segmento M codifica as 2 glicoproteínas de superfície, a GC e a GM, e uma segunda proteína não estrutural, chamada de NSM, enquanto que o segmento maior codifica o complexo polimerásico, a RNA polimerase é a RNA dependente desse vírus. E aí, gente, a Oropoche, ele é um vírus que a gente já conhece há bastante tempo, né, então foi descrito nos anos 50, e basicamente ele é um vírus silvestre, que circula em região de mata, principalmente na região amazônica, mas que eventualmente pode emergir em regiões urbanas e foi associado às diferentes epidemias, principalmente na região amazônica. Então, já foi documentado aí pelo menos 30 epidemias de Oropoche, com um número estimado aí de pelo menos 500.000 casos. Na área silvestre, esse vírus circula entre diferentes hospedeiros vertebrados. O mais caracterizado, melhor estudado, que a gente conhece há mais tempo, é o bicho preguiça. Existe todo um questionamento se preguiça é um reservatório verdadeiro para o Oropoche ou um hospedeiro amplificador. A verdade a gente não sabe
esse bicho preguiça fica doente em decorrência da infecção, mas a gente tem uma taxa de sorologia alta, e muitos isolados de Oropoche foram obtidos a partir de bicho preguiça. Mas ele circula também em primatas não humanos, espécies de aves e de roedores, principalmente na região amazônica, e lá esse ciclo de transmissão, ele é associado com a transmissão por alguns vetores, o principal é o Culicoides paraensis, né, então, que é um Culicoides, né, uma mosquinha hematófaga. Eventualmente, como uma pessoa entra nessa região, ela pode ser infectada, e quando ela volta para a área urbana, é possível, então, você ter o ciclo de transmissão urbana, também caracterizado até o momento, principalmente associado pela picada pelo Culicoides paraensis. Então, ele é um vírus que ele está aqui, ó, distribuído principalmente nessa região norte do Brasil. Já foram descritos aí 4 genótipos desse vírus, que a gente consegue ver aqui que está bem disseminado na região amazônica, né, esse dado aqui mais antigo, de 2016. Bom, e o que o Oropoche causa, né? A infecção por Oropoche é associada com uma doença que é conhecida como febre do Oropoche, que é uma doença similar ou parecida com dengue. Então, os principais sintomas, né, ou eventualmente os sinais clínicos associados, quando não relatado pelos pacientes, entre os sintomas, né, que são facilmente percebidos, aí a gente tem febre, dor muscular, mialgia, então dor de cabeça, fotofobia, poliúria é uma característica bem marcante, então, né, aumenta a frequência de que as pessoas urinam quando estão infectadas por Oropoche, dor articular, né, mal-estar, então são características que são comuns, que a maior parte dos infectados, quando sintomáticos, vão ter. Alguns pacientes podem desenvolver sinais hemorrágicos, né, pode, então, ter aparecimento de exantema em parte dos pacientes, né, e uma grande proporção dos pacientes relatam recidiva de sintomas. Isso foi bem marcado nos surtos anteriores de Oropoche, então até 50% dos pacientes relatando reemergência dos sinais clínicos, né, após uma semana sem sintoma clínico nenhum. Isso aparentemente não foi tão marcante na epidemia atual. Além disso, o Oropoche está associado com infecção do sistema nervoso central, então ele pode estar associado com inflamação encefálica, encefalite, também inflamação das meninges, então são características que já foram documentadas associadas com o Oropoche, e agora, né, que veio à tona muito forte, então o Oropoche pode causar complicações e mortes gestacionais, né, então alterações, restrição de crescimento fetal, microcefalia e perda durante a gestação, né, aborto durante a gestação. Então ele é um vírus com potencial, né, de causar infecção congênita. Bom, e a verdade é que esse vírus, a gente vivenciou no ano passado uma reemergência desse vírus, então a gente publicou um trabalho na Lancet Infectious Disease, descrevendo alguns fatores associados com essa reemergência, mas quando a gente olha os dados de detecção de Oropoche nos últimos 10 anos, a gente observa que houve um aumento explosivo nos casos de detecção de Oropoche no final de 23 e principalmente no primeiro semestre de 24. Então, a gente está falando aqui, ó, num aumento de pelo menos 60 vezes em relação aos últimos 10 anos. E esse vírus, que era muito restrito à região amazônica, basicamente, a partir desse boom de casos na região amazônica, principalmente em Rondônia e no Amazonas, ele se disseminou, e hoje a gente sabe que ele está circulando em todas as unidades federativas do Brasil, né? Esse trabalho, que depois eu vou trazer os dados associados com essa emergência, foi feito em colaboração com o professor Pritesh Lawani, lá da Fiocruz de Manaus, professor William, da Universidade de Kentucky, e aqui duas pessoas que trabalharam muito no laboratório para a realização desse estudo, o Gabriel e a Júlia. E aí, acho que uma pergunta, né, que já surgiu para a gente de cara, assim, é por quê, né? Então, quais fatores, o que aconteceu que eventualmente, então, contribuiu ou facilitou essa rápida disseminação e a reemergência desse vírus, especificamente agora, em 2024. E aí, logo que esse vírus foi descrito, acho que a gente já teve um dado, que foi aí super brilhantemente aí descrito pelo professor Naveca, então, que foi a primeira pessoa que descreve, então, a reemergência desse vírus, inclusive com sequenciamento do
que estava circulando, mostra que essa reemergência de Oropoche, ela está associada com a disseminação de uma nova variante, uma nova linhagem de Oropoche, fruto de um evento de reassortimento complexo, então, né, de reassortment. Então, na verdade, esse é um vírus com genoma segmentado, que quando uma mesma célula, e esse fenômeno de coinfecção pode se dar num hospedeiro vertebrado, na floresta, pode se dar eventualmente num vetor, ou até em humanos, né? Então, quando uma mesma célula infectada por 2 vírus diferentes, você pode ter, então, o surgimento de um novo vírus a partir da troca, né, do rearranjo de segmentos genômicos entre eles, como a gente é bem caracterizado para a influenza, né? E para essa nova cepa de Oropoche, foi um evento de reassortimento complexo, que não aconteceu de uma hora para outra, então ele foi acontecendo ao longo do tempo, em que basicamente a gente teve um vírus que emergiu com segmento S, uma relação evolutiva, aqui, um alto grau de similaridade com o segmento S do vírus Iquitos, né? E o segmento L, aqui mostrado, desse vírus aqui, ó, associado a um produto de reassorte, mas que também tem um segmento L associado a Iquitos, e um segmento M é uma linhagem mais antiga de Oropoche. Então, foi um novo vírus, ele emergiu, e a nossa pergunta era, o que será que essa alteração genética drástica desse vírus eventualmente pode ter ocasionado ou feito com que esse vírus eventualmente possa ter facilitado a disseminação desse vírus num contexto num lugar que esse vírus já circula bastante tempo, e facilitado a sua transmissão, né, da região amazônica para fora da região amazônica. Então, uma das primeiras coisas que a gente quis saber era se esse vírus, ele se comportava igual em diferentes linhagens celulares. Será que esse era um vírus que tinha uma capacidade replicativa maior em células diferentes, principalmente células de origem animal ou humana? Então, a gente escolheu 3 linhagens celulares. Então, uma linhagem renal, associado a primatas não humanos, então a Vero, que é super aí usada, né, para crescimento, propagação de vírus em laboratório, e 2 linhagens humanas, uma de origem hepática, hepatócito, e outra de origem do sistema nervoso central, o 251, em que a gente, então, quis avaliar a capacidade da linhagem antiga, a BA, parental, né, então uma das primeiras linhagens aí considerada protótipo para o Oropoche, em comparação com o novo vírus, como que era essa cinética de replicação ao longo do tempo. E o que a gente observou é que esse novo vírus, ele tem uma capacidade replicativa maior, então basicamente em vários dos pontos a gente viu uma carga viral maior ao longo do tempo, então ele se replica aparentemente com uma eficiência maior nos 2 tipos celulares. A gente ainda observou que esse vírus, esse vírus novo, ele forma mais placa, né? As placas formadas, né? Então, quando você incuba uma quantidade conhecida de célula, uma quantidade fixa de vírus, você observa que ao longo do tempo, as placas se formam mais rápido, né? Então, o que está mostrado aqui, ó. Então, a gente observa com 36 horas, a gente já consegue ver placa de Lise sendo formada para o vírus novo e não para o vírus antigo. E essas placas, além de se formarem mais rápido, elas são maiores. A gente consegue ver aqui, sempre na barra verde. Então, isso é um indício que esse vírus ele tem uma capacidade replicativa, provavelmente um fitness viral maior para células de origem de primatas não humanos e humanos, né? Então, mostrando que esse vírus tem um potencial de virulência, eventualmente, maior. E assim, ele tem uma capacidade replicativa maior. Isso, eventualmente, pode contribuir para a transmissão, porque os títulos na corrente sanguínea podem, eventualmente, ser maior, isso facilitar a transmissão a partir da picada do mosquito. Além disso, a gente observou que esse novo vírus, ele é capaz de escapar de parte da resposta neutralizante, né, então induzida por anticorpos produzidos por infecção prévia, que eram capazes de infectar, de neutralizar o vírus antigo. Então, o que a gente fez? A gente pegou soro de pessoas da região amazônica,
que a gente sabia, então, que tinham anticorpos neutralizantes para Oropoche, e a gente incubou esse soro com diferentes diluições, então aqui um soro pouco diluído, e aqui diluído bastante, né, então a gente vai fazendo diluição aqui na base de 2, e aqui o novo vírus. E o que a gente observa? Ó, que esse soro dessas pessoas era altamente efetivo para neutralizar o vírus antigo, mesmo na diluição, né, quando o soro ele era mais diluído, ele ainda não era capaz de neutralizar 50% dos vírus que a gente colocava no ensaio, enquanto que para o vírus novo, mesmo o mais concentrado do soro, ele não era capaz de neutralizar 50% daquele vírus que a gente colocava, ou seja, esse novo vírus, ele é efetivo, ele é capaz de escapar de parte da atividade neutralizante induzida por anticorpos formados por infecções pregressas por Oropoche. Aqui a mesma coisa, né, mostrando o valor de PRNT50, então aquele título de soro, né, capaz de neutralizar 50% do vírus. Então a gente observa aqui, ó, que para B, aproximadamente 1 para 320, 640, ó, consegue neutralizar 50% da partícula viral, e aqui, ó, para o vírus novo, basicamente a diluição 1 para 10, a gente ainda não consegue ter 50% de neutralização. Então, é um vírus aparentemente bem efetivo para escapar dessa resposta neutralizante. Mas a gente quis mostrar isso de um outro jeito, então a gente fez infecção cruzada em camundongo. Então, o que a gente pegou? O que a gente fez, né? Então, a gente pegou um camundongo C57, o Black, né? Infectamos ele com ABAN 1991, 28 dias depois a gente coletou o soro. E aí a gente incubou esse soro com o vírus antigo, ABAN 1991, que é o azulzinho, e com o vírus novo. E a gente foi avaliar a capacidade desse soro de inativar o vírus antigo e o vírus novo. E o que a gente observa? Ó, como mostrado para os pacientes, né, o soro obtido a partir de uma infecção com BAN é super efetivo para neutralizar a BAN, né, está mostrado aqui embaixo. Então, basicamente, todas as diluições neutralizou todas as partículas virais, a gente não observa aqui placa de luz formada, e quando a gente olha aqui para o vírus novo, a gente até consegue calcular o valor de PRNT50, mas a gente observa que essa capacidade neutralizante, ela é perdida já com poucas diluições, então já na terceira diluição, a gente já começa a perder essa capacidade de neutralização desse vírus, ou seja, esse vírus ele é capaz de escapar de parte desse pool de anticorpos que são formados, e que são capazes, então, de neutralizar o vírus antigo. Curiosamente, quando a gente faz para o vírus novo, então a gente pegou o animal agora e infectou com o vírus novo, o que a gente chama aqui de Amazonas 008. Depois de 28 dias, coletamos soro e fizemos a mesma coisa. O que a gente observou? Ó, o soro do vírus novo, que foi do animal que foi inoculado com o vírus novo, ó, ele é bem efetivo para neutralizar o vírus novo. Então, a gente observa que teve um aumento aqui na capacidade neutralizante desse soro em comparação com o soro dos outros animais. Mas, curiosamente, ele mantém a sua alta efetividade para neutralizar o vírus antigo, né? Até mais, né? Então, ele é mais efetivo em neutralizar o vírus antigo do que ele mesmo. Então, indicando que, eventualmente, esse vírus pode ter até algum mecanismo característico dele, associado com alguma alteração genética nele, que seja efetivo para promover escape de alguns anticorpos que seriam eventualmente até neutralizantes contra ele mesmo. Bom, então esse é um indício, gente, que esse novo Oropoche, ele pode estar se disseminando rapidamente e se espalhou rapidamente a partir da região amazônica, em parte porque ele é capaz de escapar da resposta formada por infecções prévias. Então, num local que você tem uma alta taxa de soroprevalência por Oropoche, é esperado que você tenha, eventualmente, casos de reinfecção por esse novo vírus. E aí, a gente foi analisar isso. Então, a gente trabalhou com amostras coletadas em parceria com o professor Preteste, e aqui uma parceria também que envolveu o professor Stephen Graham, lá da Universidade de Cambridge, o professor Eurico Arruda, aí da Biocell, tá aqui, ó, camiseta da Biocell, em que eles desenvolveram uma metodologia de ELISA, inclusive de ELISA sanduíche, para detecção de várias classes aí de IGs, né,
para o vírus Oropoche, a partir da expressão da proteína, das glicoproteínas de superfície do Oropoche. E aí a gente foi aplicar, então, esse método aqui para detecção de IgG, de IgM, a partir de pessoas que viviam na região de Manaus, de Quari, Presidente Figueiredo, que faz parte aí da grande Manaus, né, que tinham doença aguda, malária negativa. Então, doença febril aguda, malária negativa, com sintomas compatíveis com Oropoche. E é o que a gente se deparou? A gente se deparou com um N razoável de pessoas, ó, que tinham essa característica aqui, ó, uma razão de IgM e IgG baixa. Eles tinham IgM, eles tinham IgG, mas eles tinham aqui uma alta proporção de IgG sobre IgM, que é uma característica típica de pessoas que podem eventualmente estarem reinfectadas, né? Então, você está pegando ali uma pessoa que já teve a infecção, porque não deu tempo ainda de fazer o IgG para a infecção que está acontecendo agora, mas ela já tem IgM feita para a infecção que está acontecendo, então são casos prováveis de reinfecção. A gente viu isso para GC, usando a proteína GC e a proteína N de Oropoche, tá? Então, os anticorpos, né, anti-GC e anti-GM. Então, mostrando que então, que aqueles dados que a gente viu in vitro realmente podem estar acontecendo em vivo, né, na dinâmica natural ali durante o surto, que pode eventualmente estar facilitando a transmissão desse vírus. E a gente ainda percebeu que provavelmente esse grande surto de Oropoche, ele pode ter sido muito maior do que está descrito, né? Boa parte do que a gente teve durante essa epidemia de Oropoche, ela foi descrita com base em dados de detecção molecular desse vírus, né? Então, primeiramente feito lá na região norte, a partir dos laboratórios de referência, isso se expandiu para o Brasil todo. Hoje, 10% de todas as amostras negativas para dengue são testadas por Oropoche Pomaiato, e aí esse vírus passou a ser encontrado em várias regiões do nosso país, mas boa parte do que hoje a gente sabe dessa dinâmica, desse surto e dessa disseminação, é baseado na detecção de genoma. E o que a gente foi ver? Quando a gente aplicou esse teste, né, de detecção de IgM, inclusive um ELISA de captura, né, que ele tende a ser mais específico, a gente observou uma grande proporção de amostras IgM positivas, inclusive negativas, para PCR, né, mostrando que pode ser que até 5 a 6 vezes mais casos de Oropoche aconteceram do que está realmente descrito ali pelos órgãos competentes. Essa epidemia ela pode ter sido bem maior do que está descrita, por enquanto, na literatura. Bom, e aí por que, né, gente? Por que esse vírus reemergiu e surgiu agora? Então, acho que a gente tem alguns indícios associados com fatores virais ali que podem favorecer sua transmissão. Isso eventualmente pode impactar na dinâmica de transmissão pelos vetores. Então, se a pessoa tem uma carga viral mais alta, você tem um maior número de pessoas tendo replicação ativa, em parte como decorrência dessa capacidade de escapar desses anticorpos neutralizantes. Isso pode facilitar a transmissão desse vírus, mas a gente tem todo um braço vetorial que a gente não analisou, né? Então, como que esse vírus pode eventualmente estar se replicando em diferentes possíveis vetores, né, tem uma capacidade de replicação maior em vetores, isso a gente ainda não sabe. Mas uma coisa que a gente sabe, e isso já vem de dados históricos, que mostram que muitos dos surtos de Oropoche, eles são associados com perdas de vegetação. E aí isso associado com queimada, associada com derrubada de área de mata para criação de gado, plantação de soja. Esse é um exemplo, né, então é um trabalho de 2017, feito no Peru, em que a gente observa, então, né, que os números de casos de Oropoche, né, durante um surto, eles estavam associados, ó, com áreas que a gente tinha uma alta perda de vegetação e que tinha sido recentemente feito na área, né, então existe essa associação, e isso pode eventualmente estar associado com a disseminação desse vírus, especificamente nesses anos, né, então a Amazônia tem enfrentado aí durante os últimos anos talvez os piores períodos de seca e de queimada já documentados, né? E isso eventualmente pode ter favorecido a disseminação desse vírus. E a gente tem ido lá para o meio da floresta,
trabalhando com comunidades que vivem em áreas relativamente isoladas no Amazonas, para justamente entender isso. Qual que é o impacto da atividade humana na floresta? Qual o impacto disso para a dinâmica de transmissão de vírus nesses ambientes? Então, a gente tem ido lá, a gente tem coletado amostras de humanos, a gente tem coletado amostras de animais selvagens, principalmente morcegos, roedores, a gente tem coletado amostras de animais domésticos, a gente tem coletado amostras de mosquito, e tentando correlacionar esses fatores. E a gente tem atuado basicamente em 2 braços, um numa região de mineração, no sul do Pará, na região de Carajás, e outra, que é onde a gente tem trabalhado mais, ao longo da BR-319. A BR-319 é uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho, né? Então, aqui a gente tem a região de Humaitá, então mais Porto Velho aqui, então ela vem até aqui, até esse final, e que boa parte dela, então é uma rodovia com mais de 1.200 quilômetros de extensão, uma parte significativa dela, em torno de 800 quilômetros, não é pavimentada, então a gente está falando de uma rodovia assim, tá? De chão, de terra, e que tem, inclusive, várias dessas pontes, dessas pinguelas atravessando aí quase que 100 igarapés ao longo do seu trajeto, tá? Ao longo dessa rodovia, a gente tem algumas comunidades que vivem em regiões de reserva, algumas que são mais isoladas e que têm um impacto menor, mas a gente tem áreas de expansão, principalmente no sul do estado, que está sendo altamente impactada, principalmente para a criação de gado e soja. E aí, inclusive, com o crescimento de algumas comunidades, como, por exemplo, da de Realidade, e hoje a gente tem quase 5.000 pessoas vivendo nesse local. Então, assim, a gente tem um cenário, e essa estrada, existe uma pressão muito grande para ela ser recuperada, porque, assim, com o evento, né, das secas na região amazônica, o nível dos rios tem baixado demais, aqui é um exemplo, ó, como o rio estava super baixo, e isso tem impactado o escoamento da mercadoria de Porto Velho para Manaus e vice-versa pelo Rio Madeira. Então está sendo mandada muita mercadoria, principalmente em algumas partes do ano, por carretas ao longo da BR. Isso tem intensificado o fluxo de pessoas, né? Isso eventualmente pode facilitar ou interferir nessa dinâmica de circulação de vírus ali e de levar esses vírus que estão ali no meio da mata para regiões urbanizadas, por exemplo, como Manaus, e de Manaus isso ir para o resto do Brasil. Então a gente tem ido lá, aqui algumas coisas que a gente viu, ó, então áreas ao longo da floresta ativamente queimadas, a gente viu queimada ativa em vários trechos, a gente saía de manhã com o carro para pegar a estrada, a gente falava, nossa, como está nublado, não era nublado, era fumaça. E muitas áreas assim, né, impactadas com criação de gado, a floresta aqui no ponto, e aqui como os rios, né, eles estavam baixos. E a gente foi trabalhar em áreas muito com essa cara, né, então assim, ó, em que a gente tinha, então, uma área já impactada, com criação, então você tinha aqui plantação, você tem gado, você tem cavalo, você tem animal doméstico, você tem aves, numa biodiversidade riquíssima, então em íntimo contato com animais silvestres, uma diversidade muito grande de mosquitos e outros artrópodes hematófagos ali na área, e que as pessoas vivendo ali, num ambiente sujeito, então, ao aquecimento, ao crescimento na taxa de queimado, isso impacta nessa dinâmica desses reservatórios, né? Inclusive no trabalho do professor Naveca, ele relata, com base no estudo da filodinâmica, do relógio molecular, que esse vírus, eventualmente, ele pode ter emergido no sul do Amazonas, que é bem a região onde a gente está atuando, olhando esse cenário, né? Então a gente observa muito isso aqui, ó. Esse aqui era o Eduardo, como é que foi com a gente lá para campo, tinha porquinho, um filhote, a gente coletou mais dos filhotes, pato, cachorro, galinha, gato, tudo junto, né, num ambiente ali super rico e diverso, né, então um ambiente ali super favorável para a emergência e eventualmente transmissão de novos vírus para humanos. Esse é um estudo que está em andamento, né, então a gente ainda não tem tantos dados, a gente está começando a gerar os dados, a nossa ideia é integrar tudo isso, é tentar entender como que essas coisas se conversam, então os dados de detecção de vírus de mosquito em humanos, em animais silvestres, animais domésticos, com os dados de desmatamento, como que essas coisas se conversam e como que eventualmente isso pode estar associado, inclusive, com a disseminação de Oropoche. E olha como eu acho que as coisas estão todas casadas. Naquela região da BR, 80%, a gente foi de porta em porta,
coletando a amostra das pessoas, né? E aí a gente viu, ó, 80% dos residentes ao longo da BR, ó, soropositivos para Oropoxa e IgM positivos em junho de 2024. Então, mostrando que eles entraram em contato com esse vírus recentemente. A grande maioria deles não relatou sintomas no período, então a gente pode ter tido muita infecção assintomática ali, mas o vírus provavelmente passou por lá, e eventualmente até esse tráfego de pessoas ali, né, na região, né, aumento da circulação de pessoas na região pode ter contribuído para disseminar esse vírus na região amazônica. Curiosamente, ó, a gente achou uma alta taxa de detecção em gatos e cachorros, e principalmente porcos, que não tem sido relatado. Então, esses animais que estão vivendo ali dentro daquele ambiente, eles podem, inclusive, contribuir para essa dinâmica de circulação, eventualmente até funcionando como amplificadores, facilitando a transmissão desses vírus para humanos, por seus vetores. A gente achou Oropoxa aqui na região do Pará, em marsupiais, né, em Gambá, fomos capazes de encontrar Oropoxa. Por enquanto, entre os hematófagos, a gente achou em pool de colicoides, né, então, dentro ainda do que a gente sabe. Teve algumas outras características que, ali da área, que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, a gente achou caso ativo de raiva em suínos, muito relato de espoliação por morcego hematófago, inclusive em humanos, casos de detecção ativa em humanos e animais domésticos de leptospirose, e aqui, leptospirose principalmente em cachorro, gato e suínos. E algumas conversas que a gente tem, né, com as pessoas ali, principalmente com os secretários de saúde, que trabalham nessas regiões, dizendo que teve um boom, um aumento muito grande na circulação de colicoides, principalmente no sul do estado, nas regiões urbanas, inclusive de Humaitá, dado o uso de pesticidas e inseticidas nas áreas de criação de gado e principalmente de soja. E aí esses vetores, né, eles migraram ou aumentou demais a quantidade no ambiente urbano, e isso pode estar associado com o aumento da circulação daquele vírus nessas regiões mais urbanizadas, no sul do estado, que eventualmente pode ter contribuído, né, para o escape e a disseminação desse vírus ao longo do Amazonas. Então, assim, gente, o que eu tenho de mensagem até agora para dizer para vocês? Que provavelmente esse novo Oropoxa, ele emergiu no sul do Amazonas e disseminou-se para outras áreas da região amazônica e da América do Sul. Essa disseminação, ela pode estar, então, associada com a habilidade desse novo vírus de escapar da atividade neutralizante induzida durante infecções prévias por Oropoxa. Ou seja, né, essa resposta humoral, ela aparentemente, então, ela é importante para o controle da infecção por Oropoxa, né? Mas como será que isso se dá numa infecção primária? É muito claro o papel dessa resposta humoral em infecções secundárias, né? Mas e numa infecção primária? Será que essa resposta humoral, essa resposta de célula B é importante? Então, eu vou finalizar minha apresentação com essa fala, mas mostrando para vocês que sim, tá? Então, a resposta imune adaptativa, ela é essencial para o controle da infecção por Oropoxa, pelo menos em modelo de camundongo. Então, para investigar isso, a gente foi para os camundongos, tá? Camundongo imunocompetente não tem doença, não tem sinal clínico associado à infecção por Oropoxa, pelo menos não quando adulto. Então a gente foi avaliar isso. Então a gente pegou um camundongo selvagem, infectou por Oropoxa, a gente viu que todos os animais sobrevivem, e quando a gente foi olhar para a RAG knockout, então basicamente ele não tem célula T em B madura, a gente observa que esses animais são suscetíveis independente da idade. Então até animais mais velhos, eles morrem decorrentes da infecção. Esse trabalho foi uma colaboração, né, com o professor Michael Dami, o professor Eduardo Volpe, que é um especialista em célula B da Faculdade de Farmácia da USP de São Paulo. E a gente observou que essa morte estava associada com uma replicação maciça no sistema nervoso central, então, achando o vírus no cérebro e na medula espinhal. Esse foi o trabalho de doutorado do Daniel, meu aluno, que agora foi trabalhar, saiu do lab, infelizmente, sentimos muita falta dele por aqui. Quando a gente foi tentar entender se essa resposta era dependente de célula T ou célula B, a gente então fez a infecção em animais MIMT, que basicamente não produzem células B maduras, e animais TCR beta delta knockouts, que não tem célula
T maduras. E o que a gente observa é que, basicamente, para Oropoche, os animais sem célula B, B de bola, né, são animais que são suscetíveis, vulneráveis à infecção e morrem após a infecção, também associado com uma replicação viral em altos títulos no cérebro e na medula espinhal. Bom, a gente quis entender o porquê, né? Então, por que essas células B são importantes para prevenir e controlar a infecção por Oropoche? Então, a gente foi investigar várias frentes, e uma delas é a produção de anticorpo. E aí, será que isso passa pela produção de IgM? Então, será que o anticorpo do tipo IgM rapidamente produzido, será que é importante para o controle dessa infecção? Então, para ver isso, o que a gente fez? A gente transferiu anticorpo de animais coletados com até de 6 ou 14 dias pós-infecção, e a gente transferiu para animal RAG nocaute, que são animais suscetíveis, e a gente foi observar se isso afeta a replicação. E o que a gente fez ainda? A gente pegou esse mesmo soro e tratou com beta-mercaptoetanol. O beta-mercapto, então, ele desmantela aquela estrutura pentamérica do IgM, né? Então, você conseguiria avaliar se parte daquele efeito é dependente de IgM. E o que a gente observa? Ó, quando a gente transfere o soro, esse soro é capaz de proteger esses animais, mostrado aqui, os RAGs nocaute, mas quando a gente trata esse soro com beta-mercapto, essa capacidade de proteção, ela é perdida, então mostrando que boa parte, então, desse efeito protetor pode ser dependente de IgM. O tratamento com beta-mercapto diminui a quantidade de IgM quantificada por ELISA e, principalmente, diminui a neutralização desse soro, principalmente ali no começo, ó, no dia 6. No dia 14, esse efeito ainda ele é observável, mas ele é menos, essa escala de diferença ela é menor, porque a gente já tem aqui muito IgG neutralizante sendo produzido, tá? Então, e aí o que a gente foi avaliar? Se a gente observou, então, que essa resposta dependia de IgM rapidamente produzido, e a gente queria entender quais vias estavam atuando para controlar essa produção desse IgM altamente neutralizante protetor contra o Oropoche. E para isso a gente foi estudar essa via aqui, que depende da produção, né, da expressão de MID88 em células CD19. Então a gente deletou MID88 em células CD19-CRE. MID88, então, é uma molécula sinalizadora, que está envolvida ali a partir da via de reconhecimento, né, reconhecimento de RNAs ou outros pumps virais, e que pode, então, estar atuando e que culmina com a ativação de alguns fatores de transcrição, entre eles fatores de transcrição que vão induzir produção de interferon tipo 1, mas que a gente sabe que também são importantes para a maturação de diferentes subtipos, subclasses aí de células B, né? Então a gente foi olhar essa molécula, e o que a gente observou é que quando, então, a gente deleta a MID88 de célula B, esses animais são parcialmente suscetíveis e vulneráveis à infecção por Oropoche, né, associada com morte e detecção de vírus no sistema nervoso central. Ou seja, a produção de anticorpo anti-IgM altamente neutralizante, protetor nesses animais, é dependente da expressão de MID88 em células B. Então a gente foi avaliar como que era a produção dessas classes de anticorpo nesses animais nocautes. E o que a gente observou, ó, ao longo da infecção, esses animais, eles têm menos IgM no dia 6, quando a gente deleta MID88 específico, né, IgM específico para o Oropoche, eles têm menos IgG em tempos tardios, né, e esse anticorpo que está sendo produzido, ele tem uma menor qualidade, ele tem uma potência menor, então, ou seja, ele tem um efeito neutralizante menor contra a Oropoche. Então, o que a gente observa aqui, principalmente destacado aqui no dia 14, né, ou seja, a expressão de MID88 é importante para a produção desses anticorpos IgM neutralizantes e para a qualidade desses anticorpos, né, então, e a gente foi tentar entender o porquê, né, que células são importantes nesse processo. E aí a gente fez toda uma parte de imunofenotipagem nesses animais, a gente viu que a diferença marcante ali era de células B de zona marginal, né, estavam em menor quantidade nos animais que eram nocaute para MID88, então a gente foi querer transferir
células de animais selvagens para esses animais, para ver se a gente conseguia reverter o fenótipo, proteger os animais e produzir anticorpos neutralizantes. E a gente viu que sim, né? Então, quando a gente, transfere células de zona marginal de animal selvagem para o nosso nocaute, a gente tem um aumento na produção de anticorpos neutralizantes, em comparação quando a gente transfere célula do nocaute para o nocaute, né? Então, a quantidade de anticorpo neutralizante é maior, e essas células são capazes de proteger os animais do desafio oropoxa. Então, mostrando que as células de zona marginal, e vale destacar aqui que a produção de anticorpos IgM por células de zona marginal é um evento independente se ela T, né, e a gente viu que a resposta é independente se ela T. Então, ela é importante para o controle da infecção por oropoxa, ou seja, a transferência dessas células foi capaz de proteger os animais RAG e também os animais CD19 Clearmint Fox do desafio com o vírus oropoxa. Bom, tá bom, então a gente tem um efeito, né, um fenótipo, em que a infecção primária, o controle do vírus na infecção primária, ela passa pela produção de anticorpo neutralizante produzido muito rapidamente. Isso é um evento até esperado, mas será que é uma coisa que acontece para todo arbovírus? É um fenômeno tão comum assim? Isso é muito pouco explorado dentro de um contexto da arbovirologia. Então a gente foi ver isso para outro vírus. E a gente foi olhar para Maiaro e a gente viu que não. Para Maiaro, na verdade, a resposta depende se ela T. Então, quando a gente olha aqui, os animais MIMT, a linha deles está aqui, basicamente eles não morrem pós-infecção. E quando a gente infecta, por exemplo, um animal aqui, nocaute para células T, né, esses animais, eles morrem em decorrência da infecção por Maiaro. Então, aparentemente, para Maiaro, essa produção de anticorpo rápida, ela não é tão essencial, pelo menos para o controle do desfecho, né, da morte dos animais. Então, gente, era isso como mensagem, como conclusão, aqui mensagem para casa, como conclusão. Queria dizer para vocês que a reemergência, então, de oropoxa, ela está associada com a reemergência de um novo vírus. É um vírus que tem uma maior transmissibilidade, provavelmente. Isso está associado com uma maior capacidade replicativa, então fitness e virulência viral em células de primatas, e a capacidade de escapar de parte dos anticorpos neutralizantes induzidos por infecção prévia. Esses anticorpos neutralizantes produzidos durante a infecção por oropoxa, eles são essenciais para o controle da replicação e da neuroinvasão desse vírus, inclusive durante infecções primárias. Isso a gente demonstra o modelo de Capondon. Nesse modelo e nessa resposta, essa resposta, dependente de célula B, ela depende da expressão de MID88. Então, a expressão de MID88 em linfócitos B é essencial para o controle, da infecção, porque é essencial para a produção de anticorpos altamente neutralizantes durante a infecção, e esse fenômeno depende das células de zona marginal. Então, as células de zona marginal, elas são essenciais para o controle da infecção por oropoxa. Então, era isso. Espero, assim, que vocês tenham gostado. Eu queria demais agradecer a oportunidade, de novo, de estar aqui falando para vocês, agradecer ao Danilo, a paciência de vocês ter escutado a minha fala, agradecer a todas as agências de fomento, a quais esse trabalho não poderia ter sido realizado. A gente teve muitos parceiros, então, agências nacionais, internacionais envolvidas, as diferentes instituições, meu agradecimento especial ao Fiocruz do Amazonas, a Federal de Roraima, pessoal da Universidade de Kentucky, de Cardiff, da UTMB, né, especial ao William, que é um parceiro de longa data, e aqui é a parte da equipe do LEF, né, que está aqui nessa foto, alguns não estão, mas que tudo isso é feito para eles e por eles, né, então, meu agradecimento muito especial. É isso, gente, obrigado. Posso parar de compartilhar, Danilo? Pode parar de compartilhar. Muito boa palestra, a gente que agradece, na verdade, a oportunidade de ouvir você falar um pouco sobre isso. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar combinar algumas para a gente otimizar um pouco, tá?
Uma pergunta da Bruna, que eu vou combinar com a do Gustavo. A Bruna perguntou se tem algum indício se o Culex transmite o Oroposhi, e o Gustavo perguntou se o controle do Aedes nas medidas contra dengue, zika e chikungunya pode indiretamente beneficiar o Culex em questões de competição. Bom, Danilo, a gente não tem trabalhado diretamente com infecção de Oroposhi em vetor, mas assim, eu conheço pessoas que estão fazendo isso, inclusive fora do Brasil. Então, tem uma colega que está na Alemanha, e ela produziu esse vírus novo por genética reversa, e ela está analisando a capacidade vetorial de alguns vetores, desse vírus replicar em alguns vetores, o novo e o velho. E aí, o que ela viu? Basicamente, ela viu uma capacidade replicativa muito baixa em Culex e em Aedes aegypti. Tem replicação, mas é muito baixa, uma eficiência de transmissão para o hospedeiro vertebrado muito baixa, mas ela viu uma diferença na capacidade replicativa e transmissão bem situada em Aedes albopictus. Então, pode ser que, eventualmente, a Aedes albopictus, eventualmente, pode estar associado com essa dinâmica, esse aumento da transmissão de Oroposhi, né? É um mosquito interessante, porque ele está muito nessa interface rural, né, e nessa contato silvestre, área urbana, então ele pode eventualmente estar contribuindo para essa circulação. Nos dados que a gente tem, por enquanto, com artrópodes hematófagos lá na Amazônia, a gente não achou em nenhum mosquito, por enquanto, a gente só achou em colecoides mesmo, tá? Mas acho que é uma pergunta ainda que está em aberto, né, a gente não sabe ainda. Tá. Outra pergunta combinada que eu vou fazer é da Dandara e do Jonai. O Jonai perguntou como deve ser a abordagem ou estratégia do diagnóstico molecular do novo Oroposhi, a nova cepa, já que o protocolo atualmente utilizado apresenta baixa sensibilidade. E a Dandara quer saber se já foram explorados outros fluidos biológicos para detecção molecular. Bom, a pergunta é excelente, as duas, né? Todas foram feitas até agora. Sobre o protocolo, que eu digo para você assim, a detecção de Oroposhi, tradicionalmente, ela é muito baseada na detecção do gene S, né? Os primers corriqueiramente usados para diagnóstico de Oroposhi são baseados no anelamento e na detecção do segmento S, até porque ele é o menor, mas tem dados disponíveis em termos de sequenciamento, e que foi justamente o segmento que trocou, né? Então, o primer antigo usado por Oroposhi, ele não detecta esse novo. E o novo, que foi descrito pelo Navec, que hoje está sendo usado pelos Lacens, ele tem uma baixa eficiência de detecção de linhagens ancestrais de Oroposhi. Então, assim, meu olhar e o que a gente tem feito no laboratório, a gente tria para o segmento S, fazendo com o primer, como amostras recentes a gente usa o novo, amostras mais antigas a gente usa o velho, eventualmente combina com o novo, e a gente valida tudo com a detecção do segmento N. Então, que a gente tem visto aqui, que erra menos. Mas mesmo assim, eu não sei dizer para vocês, mas com base nos nossos dados de IgM, a sensibilidade, mesmo com esses primers novos, ela ainda é baixa, né? A gente pode estar perdendo muito caso que tem carga viral muito baixa. Entendi. Já fez um alinhamento do segmento S, de todos esses vírus, para ver se tem regiões comuns para desenhar algum primer para pegar todas as cepas? Então, o primer que o Naveca desenhou foi feito com base nesse alinhamento, mas tem ainda algumas linhagens antigas que escapam, né? E aí que a gente tem visto que, aparentemente, o primer clássico para o segmento M, esse problema é menor. Então, a gente tem usado a combinação dos dois, né? Dos três, na verdade, a gente acaba trabalhando com os três. Tá, tem mais duas perguntas. Sobre os fluidos, né, que ele perguntou, olha, eu vou te falar o que eu sei com base em trabalhos antigos. Então, a gente tem detecção de Oroposhi no líquido e tem detecção de Oroposhi em urina. Isso é uma coisa que eu sei que tem. A eficácia de uso, por exemplo, de urina para diagnóstico por Oroposhi, eu acho que ninguém fez ainda, então eu não sei dizer. Em modelo animal, você acha em vários fluidos diferentes, você acaba achando vírus também, inclusive urina também. Tá certo. Mais duas perguntas. A do Carlos, ele quer saber se com o reassortment foi documentadas mutações nas proteínas GC e GN, e se sim, se foram feitos estudos de docagem e
dinâmica molecular com receptor celular para elucidação de sua afinidade, a fim de correlacionar com a maior capacidade de infecção? Olha, foi feito sim um mapeamento, a gente já tem esse mapeamento. Eu não vi ainda algo relacionado à docagem, interação com o receptor, se isso teve um aumento aí de a deficiência de ligação, alguma coisa assim. O que eu vi é que teve algumas alterações em sítios que estão muito próximos, associadas com sítios de glicosilação dessas proteínas de superfície, que são altamente glicosiladas, né? E aí, eu acho que isso tudo se conversa, sabe? Então, o reconhecimento dessas porções glicosiladas, eu acredito que elas são importantes para a entrada, e são, inclusive, importantes para o reconhecimento por esses anticorpos. Então, por exemplo, a gente sabe que parte desses anticorpos produzidos por células de zona marginal, eles estão envolvidos em reconhecimentos de açúcares e lipídios, né? Então, tudo isso pode estar se conversando. Eu acho que o impacto dessas mutações, dessas alterações que estão sendo observadas em GC e IgM, para essas características de virulência, isso está sendo explorado ainda, mas eu não vi nada ainda publicado, documentado. Tá certo. Professor Ronaldo, queria ouvir um pouco sobre o surto de Oropochi, que está muito intenso no estado do Espírito Santo. Se vocês têm alguma discussão sobre esse surto. Ô, Ronaldo, cara, eu sei que está bombando no Espírito Santo. Já chegou no litoral norte de São Paulo. Então, o pessoal da vigilância aqui tem comentado que já está em Ubatuba, está em São Sebastião. Está muito associado com áreas que têm colicoides, e o pessoal está relatando, associando isso, inclusive, com áreas que tem muita palmeira e bananeira, né, porque são áreas que você tem proliferação desses vetores, né, ele está associado, a proliferação de colicoides não é muito relacionada com água parada, ela é mais associada com frutas em decomposição, sabe, assim, então pode estar associado um pouco com isso, mas eu sei que está tendo muito caso lá, chegou no litoral norte, inclusive uma das estratégias de vigilância que o pessoal aqui está implementando para achar Oropochi em Campinas, é ficar ativamente perguntando e já fazendo teste de Oropochi em pessoal que está vindo da praia, né, mas até por enquanto a gente não achou. Mas o que eu estou sabendo mais é isso, assim, então assim, aparentemente está associado com circulação de colicoides. O que algumas coisas que chamam a atenção é que, assim, a gente tem outros colicoides diferentes do paraenses nessas regiões, né? Então, a gente pode estar tendo transmissão por outros colicoides. A dificuldade é que, até onde eu sei, a gente não tem biotério de colicoides no Brasil, né? E aí a gente fica meio amarrado para poder estudar essas coisas. Perfeito. Só mais uma pergunta. Ana Beatriz quer saber se esse padrão que vocês encontraram da dependência da via do MID88 e a resposta de células B, se ele também é observado para outros vírus da família Ortobunaviridae. E se existe algum padrão conservado na resposta imune desses vírus. Não, assim, ó, excelente pergunta. Essa dependência dessa resposta, dependendo de célula marginal, né, anticorpos altamente neutralizantes para o controle da infecção por esses arbovírus, já foi elucidado, já foi estudado mais a fundo, principalmente para chikungunya, né, que aparentemente não está muito associado em termos de controle de óbito, mas impactam principalmente na cronificação da doença, da inflamação e do vírus, né, então isso foi explorado mais. Para outros ortobúnias, até onde eu sei, não tem nada, né? Nem para lacrose, nem para bunionera, ainda é uma via que foi muito pouco explorada. Perfeito. Perfeito, então. Professor Zé Luiz, eu agradeço demais a presença e a palestra, que foi sensacional, e aguardamos você aqui em Ribeirão, e se quiser também contribuir com a gente com outra palestra, fica à vontade. É uma honra para a gente ouvir sobre sua linha de pesquisa, sobre os vírus que você trabalha. Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Queria dizer para vocês, assim, que né, eu estou aqui já há quase 10 anos no Unicamp fazendo pesquisa, mas que o fato de hoje eu estar indo para campo, poder enxergar uma outra realidade e atuar nessa outra realidade,
construir essas histórias junto com o pessoal naquelas comunidades, essas experiências são transformadoras. Então, dizer aqui uma mensagem para vocês, a gente é muito formado para trabalhar com laboratório, e a gente passa a vida toda estudando vírus em laboratório, e a gente se apaixona pelos modelos, mas essa outra vivência é extremamente transformador, né? Então, a gente está lá, a gente foi para lá para estudar vírus, e estamos estudando vírus, e a nossa ideia é continuar entendendo isso ao longo de muito tempo, mas a gente se deparou num cenário de muita pobreza, muita carência, muito abandono do Estado, e que fazendo iniciativas pequenas a gente pode intervir e melhorar, sabe? Então, hoje eu estou trabalhando com a Pró-Reitoria de Extensão aqui da Unicamp, a gente está tentando fazer um programa de extensão lá para o meio da Amazônia. Então, para levar aluno, e aí em diferentes áreas, na área de saúde, odonto, saneamento básico, de engenharia, arquitetura, para a gente promover soluções para melhorar a vida das pessoas, diminuir o impacto na floresta, a partir também de uma visão deles, porque não adianta a gente levar coisa pronta daqui para lá com base na nossa visão, né, de mundo. E aí essas experiências são muito legais, são transformadoras, tá? Eu tive a oportunidade, a partir do professor Pretete, de ter essa chance, mas eu recomendo, assim, né, fortemente, incentivo vocês, eventualmente, no futuro, buscarem trabalho de campo, ir para campo, conhecer essas realidades, porque essas realidades são transformadoras para os dois lados, para a gente e para eles, tá? Então, se um dia vocês forem liderar o grupo de vocês, trabalhem com essas coisas que acho que a gente tem a capacidade de ajudar bastante. O Brasil depende muito disso ainda. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pelo conselho também. Nada, gente. Um prazer muito grande. Tá bom? Oh. Então, para todo mundo, boa semana aí para todos. Obrigado.